A existência de Deus não é uma mera crença, mas uma verdade sustentada pela razão e pela experiência humana ao longo dos séculos. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável. Antes da filosofia e da física serem concebidas, Deus já existia, sendo a própria verdade. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele era o princípio, era a essência de tudo, transcendendo o entendimento humano. O cristianismo, por sua vez, não é apenas mais uma religião, mas a revelação definitiva desse Deus ao mundo, comprovada por evidências históricas, filosóficas e transformadoras. A ciência se contradiz, apresenta várias teorias e hipóteses sobre a origem do universo. Se a ciência fosse uma verdade absoluta, pontuaria apenas uma hipótese e ponto final. Existem várias teorias científicas sobre a criação do universo que exploraremos juntos aqui. A teoria do Big Bang propõe que o universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos, partindo de um estado extremamente incandescente e denso. A teoria da inflação cósmica é uma extensão da teoria do Big Bang, que explica a rápida expansão do universo nos primeiros instantes. A teoria do estado estacionário sugeria que o universo sempre existiu e se expande continuamente, com nova matéria sendo criada. A teoria do universo cíclico propõe que o universo passa por expansões e contrações infinitas. O multiverso está atrelado a algumas teorias, como a inflação eterna, sugerindo a existência de múltiplos universos. A teoria de gravidade quântica tenta unir a relatividade geral e a mecânica quântica para explicar a origem do universo. Já a Bíblia registra apenas uma verdade: a criação legítima do universo. Registrada no livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus:
haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou assim. Os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Se o universo surgiu, algo ou alguém deve tê-lo causado. Essa causa, primeira, não pode ser material, pois a matéria surgiu com o universo. Nem pode ser limitada pelo tempo, pois o tempo também teve um início. Só pode ser um ser eterno, imaterial e poderoso. Deus é o Criador de tudo que existe. Ninguém olha para um relógio e pensa que ele surgiu por acaso. Suas engrenagens, seu mecanismo preciso, sua funcionalidade, tudo aponta para um relojoeiro. Mas e o universo? Suas leis imutáveis, sua complexidade que desafia a compreensão humana, o simples fato de que algo existe em vez de nada. Isso tudo não clama por uma explicação? A ciência moderna, com todas as suas descobertas, só confirmou o que os antigos já suspeitavam. E se houve um início, houve um iniciador, alguém que não está preso às correntes do tempo, pois ele mesmo as forjou. A complexidade irredutível do DNA e das estruturas celulares torna impossível que a vida tenha surgido por acaso.
as probabilidades matemáticas de proteínas se formarem aleatoriamente são tão absurdamente baixas que na prática equivalem a zero. Além disso, as leis da física e da química estão perfeitamente ajustadas para permitir a vida. Isso só faz sentido se houver um projetista inteligente por trás de tudo. Se Deus não existe, então o certo e o errado são apenas invenções humanas. Mas ninguém vive assim. Todos sabemos que certas coisas que acontecem em nossa sociedade são objetivamente ruins, independentemente da cultura ou opinião. Se há uma lei moral universal, deve haver um legislador moral universal, e esse é Deus. Jesus Cristo era o Filho de Deus, enviado para redimir a humanidade e trazer esperança. Ele cumpriu esta promessa ao morrer na cruz e ressuscitando, oferecendo a todos uma chance de reconciliação com Deus. Jesus dizia: eu e o Pai somos um, antes que Abraão existisse. Eu sou, quem me vê, vê o Pai. Se muitos o enxergavam como um impostor, porque seus ensinamentos transformaram o mundo como nenhuma outra filosofia, e porque seus ensinamentos permanecem até os dias atuais. Porque ele era a verdade, e a verdade estava com ele. Ele era o Verbo encarnado. Ninguém reivindicou o que Jesus reivindicou, ser o próprio Deus encarnado. Como está escrito em João, capítulo 10, versículo 30. Não foi apenas um mestre moral, mas afirmou ter autoridade para perdoar pecados, como descrito em Marcos, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. E ressuscitou dos mortos, provando sua divindade. A ressurreição de Jesus não é um mito, mas um fato histórico com evidências esmagadoras. O túmulo vazio foi testemunhado até por inimigos, como descrito em Mateus, capítulo 28, do versículo 11 ao 15. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, como descrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Os discípulos morreram por essa crença, pois sabiam que estavam espalhando a verdade. Ninguém morre por uma mentira sabida. O surgimento explosivo da igreja, mesmo sob perseguição, só faz sentido se Jesus realmente ressuscitou. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos por mais de 40 autores, mas mantém uma mensagem coerente: a redenção do homem por Deus. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Seus manuscritos são os mais bem preservados da antiguidade, com descobertas arqueológicas confirmando sua precisão histórica repetidamente. As profecias foram cumpridas, como a sobre Jesus, em Isaías, capítulo 53, mostrando sua origem sobrenatural. Milhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas por Cristo. A igreja foi responsável pelos maiores avanços em educação, medicina e direitos humanos da história. Nenhuma outra fé produziu um impacto tão positivo e duradouro no mundo. Deus existe, a criação, a moralidade e a razão testemunham isso. O cristianismo é verdadeiro. Jesus
ressuscitou. A Bíblia é confiável e o poder transformador do Evangelho é inegável. Qualquer tentativa de negar essas verdades exige mais fé do que acreditar nelas, pois requer acreditar que o universo surgiu do nada, que a vida veio do acaso e que o bem e o mal são ilusões. Portanto, não apenas cremos em Deus e no cristianismo, nós sabemos que são verdadeiros. E essa verdade liberta, como descrita em João, capítulo 8. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe. Ative o sininho e inscreva-se no canal.